Hoje, aqui na entrevista com a Cléo Bredariol, psicóloga sistêmica, nós vamos saber mais sobre a nossa criança interior. Que a gente ouve muito dizer, né? A criança interior está doente, a criança interior está comprometida, ferida, é a minha criança interior, né? Então, ela vai começar um pouquinho explicando pra gente o que seria essa criança interior, né, Cléo? Tudo bem? Tudo bem, Karina, tudo ótimo. A criança interior é uma criança que vai sempre existir dentro de nós. Com certeza. Né? A sua criança está aqui, a minha criança está aqui, dentro aqui de nós, ao nosso lado, sempre em nossa companhia. E a criança interior, ela é como diz Bert Hellinger, ela é um amor cego e inconsciente, é um amor infantil. Então, assim, quando nós falamos um amor cego e infantil, vamos dizer assim, uma criança, ela sente, em relação aos pais, um amor cego, né? Um amor que ela poderia fazer qualquer coisa pelos pais. Com certeza. Né? A criança ela tem essa ligação profunda com os pais. E a nossa criança interior, ela é a nossa idade emocional. Por exemplo, nós temos a nossa idade cronológica, a idade da certidão do nascimento. Sim. 30, 40, 50 anos de idade. E nós temos uma criança, uma porção dentro de nós que é imatura. Nós temos os nossos traços maduros, a nossa porção adulta, e nós temos a nossa porção imatura. Muito. Alguns de mais, outros de menos. E esse amor cego inconsciente, né, o amor cego, são as roupagens da nossa criança interior, não é? Então, assim, nós vamos falando, por exemplo, do triângulo dramático, das famílias disfuncionais que nós falamos um outro dia. Né? Então, a nossa criança, ela está dentro de nós e muitas vezes ela se apresenta por meio das roupagens, dos papéis do triângulo dramático, dos jogos psicológicos que atuam em nós dentro das famílias disfuncionais, tidas como disfuncionais. Quais são os papéis que a nossa criança interior ela fala por meio desses papéis? Salvador, perseguidor e vítima. Então, uma pessoa imbuída de um estado de salvador, então ela quer salvar, ela quer ajudar excessivamente, ela quer tudo sob controle. Então, é uma maneira infantil, é uma porção infantil da identidade desse ser humano. O perseguidor é aquela pessoa que persegue, a palavra já diz, né? Exige, julga, culpa, é extremamente... cria expectativa, tem uma necessidade de culpabilizar e de buscar no outro que atenda às suas necessidades. Então, a gente também enxerga aí a criança, a porção infantil, dentro desse papel de perseguidor. E a vítima é a criança em si. O que se queixa, lamuria-se, indefeso, fraco, sem condições de lidar com os desafios, com as frustrações da vida, sempre aquele papel de coitado, né? De não consigo. Né? Então, esse amor cego é aquela busca de aprovação, aquela necessidade de ser aprovado, que é uma necessidade tida como universal, que é a necessidade de aprovação que o ser humano possui, necessidade de ser reconhecido, de ser aceito e de ser amado. De agradar, né? De agradar. Então, muitas vezes, a nossa criança ela vem com o papel, a apresentação da boazinha, que é aquela criança submissa, que tudo atende, que atende às regras, que faz tudo para agradar os outros. Tem a criança rebelde, que é do contra, birrenta, desafiadora. E tem a criança também livre, que já consegue ter um pouco mais de
de liberdade, que sabe lidar um pouco melhor, que atua com mais tranquilidade, mas que também tem suas questões, tem suas implicações, não é? E como que atua essa criança em nós? Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente está no trânsito e alguém corta a nossa frente, né? Nós podemos aí atuar dentro de uma dinâmica infantil, dentro de um papel, de uma postura muito infantil, né? E ficar muito bravo, muito incomodado, Xingar, exagerado, né? né? Então eu sim, comprometer toda a situação de uma forma penosa, complicando toda a situação. Então, assim, nós dizemos que a criança, quando ela se manifesta, ela atua de uma forma exagerada, né? Como que ocorre isso? Como que a gente percebe essa questão da criança em nós atuando, predominando, sendo que nós somos adultos? Quando nós estamos exagerados, agigantamos, como se fosse uma lupa diante das questões. Então, tudo fica muito dramático. Algo pequeno, que sob o nosso olhar adulto, nossa porção adulto, nós conseguiríamos resolver, olhar para a solução, para um caminho, dentro de uma postura infantil, nós vemos exacerbado a situação, exacerbada, exagerada, né, como se fosse uma lupa, né, o que dificulta muito as relações, não é? Então, as reações muito dramáticas, quando nós emaranhamos, ficamos presos a algumas situações, implicando. Então, assim, a gente percebe que existe ali uma postura muito de lá de trás, muito do passado. Nós trabalhamos em psicoterapia assim, pedindo que a pessoa feche os olhos, muitas vezes. Existem muitas maneiras de trabalhar com a criança interior. Mas, assim, você voltar lá atrás, ir lá para o passado, perceber como era a sua criança, como você foi, Karina, quando criança, não é? Aquela criança que está lá dentro de você e que muitas vezes atua inconscientemente aqui, no seu meio, aqui no presente. Então, nós temos uma maneira, a psicoterapia, até chamada psicoterapia profunda, que é aquela que trabalha com as questões da nossa criança interior, que é resgatar essa criança. Existe todo um processo, um trabalho, uma sequência e um cuidado para que se estabeleça um contato, né, de acessar essa criança para que ela possa crescer. Porque foi alguma coisa lá quando a gente era mesmo criança que não foi resolvido, que cresceu com a gente. Quer dizer, não cresceu, né? Acompanhou. Acompanhou. Então, nós acabamos reeditando essa criança. Nós recriamos em determinados momentos aqui, por meio de gatilhos inconscientes, questões mal resolvidas da infância. O Hellinger vai colocar a questão da interrupção, uma dinâmica interrompida de entrega. Muitas vezes o pai, a mãe, a criança lá na família lá atrás, a criança não obteve atenção no momento importante que ela necessitava e ela fica dentro de uma sensação, de uma marca de rejeição muito grande. Questões que acontecem na vida de qualquer pessoa, nem por não é de propósito que o pai e a mãe tenham feito isso ou aquilo. É uma questão que ocorre, nós temos nossas necessidades que a gente não consegue exteriorizar para os pais muitas vezes. Os pais também não vão conseguir nos atender em todos os sentidos. Isso é a vida é altos e baixos, não é? Não há pai perfeito, nem filho perfeito. Mas então ficam marcas, ficam questões mal resolvidas e que dentro de um trabalho de psicoterapia, existem inúmeros trabalhos com a criança interior, que bom que existem, né? Muito bom, e que podemos então acessar essa criança, trabalhar para que ela venha para o presente, né? Reconstrua esse caminho de volta para ela se tornar uma criança potente, criativa, sábia, que são a construção da criança dentro do equilíbrio, da essência. Eu digo que é um dos trabalhos mais importantes e valiosos para a vida de uma pessoa. Então, eu vejo que
a própria depressão que uma pessoa possa estar enfrentando, que está aqui no presente, né? De repente é uma pessoa com uma depressão aí, do isolamento, não consegue sair da cama, não consegue tomar um banho, né? Quer voltar para a cama, fica deitado o dia inteiro. Que busca é essa? Né? Então, é uma necessidade inconsciente de retornar ao útero da mãe, ao lado de dentro. Como essa criança ficou regredida dentro desse ser humano, né? Então, esse é um trabalho profundo de cura, que alimenta muito a força de um ser humano, e as constelações familiares trabalham muito dentro de um processo de atender, de resgatar essa criança interior, que ficou ferida, machucada, magoada, enroscada em algumas questões muito no meio do pai e da mãe. Sim. Carregando um peso, carregando uma carga que não é dela, que não lhe pertence. E aí nós vamos para aquele exercício sistêmico que é feito lá no fundo da nossa alma, lá dentro do nosso eu mais profundo, que é tomar o pai e a mãe. O que significa tomar o pai e a mãe? É lembrar que o pai e a mãe... Vamos começar pelo pai. Quem é nosso pai? O pai nos deu o presente mais importante, que é a vida, independente das imperfeições, dos erros dele. E a mãe? A mãe nos deu o maior presente que um ser humano pode receber, que é a vida. Então, a nossa criança interior, para ela conseguir chegar nesse lugar de pertencimento, nesse lugar da essência dela, né, nossa, do nosso interior, é por meio desse olhar das constelações sistêmicas que ajuda profundamente a nossa criança interior, né, a entrarmos nesse lugar do nosso coração, tomando a força do pai, tomando a força da mãe, esse lugar de poder, de estar dentro do nosso lugar de pertencimento, para que a gente possa dar um passo à frente e caminhar para a vida, ir ao encontro realmente de uma vida. Até então nós estaríamos vivendo numa sobrevivência, sobrevivendo. Então, tomar o pai e a mãe, conseguir estar nesse lugar de portador dessa força, dessa vida, é conseguir dar um passo à frente e levar a nossa criança para o mundo. A mãe é aquela que nos dá a vida, nos ajuda a amar a si mesmo, nos ensina a amar a si mesmo, a ter uma autoimagem positiva, e o pai nos encaminha para fora, para a ação, para o trabalho, o mundo público. Então, assim, existem inúmeras maneiras de nós podermos resgatar a nossa criança interior. E é um dos trabalhos mais valiosos que uma pessoa possa fazer por si mesma. Eu sou uma que estou sempre trabalhando essa ideia da cura, da ferida, da mágoa, da colocação da criança dentro do seu lugar de pertencimento, que é dentro do nosso eu, da nossa alma, do nosso coração. E é isso que eu convido, né, a cada um que vem procurar uma ajuda, um olhar, independente se é depressão, se é uma crise de pânico, um transtorno de pânico, se é uma ansiedade muito alta, enfim, todos nós podemos fazer esse trabalho de amor próprio, de conquista da autoestima, e não tem nada mais importante do que nós termos esse amor por si mesmo. Com certeza. E ter o apoio interno, não viver do apoio externo, porque a vida aí fora, o mundo externo é fugidio, é efêmero. Né? Se eu segurar em alguém aqui, essa pessoa passa, cai, e eu me prostro diante da vida. Então, que a gente não busque fora. Né? Fora não é o caminho. Um curso em milagres, que é um trabalho profundo, ele diz, busca, mas não acha. Né? Dizendo assim, que nós não devemos buscar fora, que dentro de nós é o maior e o mais importante caminho de cura a ser feito, dentro da nossa própria internalidade. Isso é essencial. Com certeza. É um trabalho maravilhoso. Você aí
que ficou interessado, quer mais informações, procure pela Cleo, o endereço, o telefone dela está aqui na telinha, né? Dá uma ligada para ela, agende sua consulta, porque é excelente esses trabalhos aí de constelações para você ganhar aí o seu eu, né? O seu amor próprio. Então venha conhecer esse trabalho maravilhoso que é de constelações aqui com a Cleo Bredariol, psicóloga. Um beijo e logo a gente está de volta. Muito obrigada, Karine. Imagine, eu que agradeço.